por falar nisso, a gente vai continuar falando aqui sobre essa safra do feijão, né? As lavouras de feijão, primeira safra, inclusive, que já foram semeadas no início do período, estão em período de colheita agora. Somente no Rio Grande do Sul, aí 15% da área total já foi colhida. E quem vai trazer um panorama geral, falar um pouquinho aí sobre as projeções para a gente, é o presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, o Marcelo Luders. O presidente já está comigo aqui conectado. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal AgroMais. Presidente, um bom dia, um feliz 2025, tudo bem por aí? Tudo bem, Felipe. Felicidades para você também e para todos os produtores que nos acompanham. Presidente, eu queria que você, nesse primeiro momento, trouxesse mais ou menos um panorama, pelo menos daquilo que vocês têm acompanhado já em relação ao plantio, à colheita, porque há regiões do Brasil em que o plantio ainda não foi completamente finalizado, há regiões que ainda estão finalizando o plantio? Sim, nós temos praticamente de agora até o mês de setembro, agosto, setembro, praticamente tem plantio de feijão todos os meses em algum lugar e colheita em algum lugar também. Convencionou-se, né, até por uma questão de controle, né, de que nós temos uma primeira safra, uma segunda safra e uma terceira. Então, quando você está colhendo a primeira safra, como é o caso agora durante o mês de janeiro, fevereiro e até parte de março, nós estamos plantando a segunda safra, né, que também é plantada em janeiro, fevereiro, e depois vai ser colhida lá em março, abril, maio, né? Que seria a segunda safra. Então, o desenvolvimento dessas lavouras, elas, eu acredito que inclusive em questão a questão agronômica, elas estão indo razoáveis, eu diria. Não tem aí uma situação ideal. Razoáveis por quê? Porque existem lavouras que foram perdidas na Bahia, então a região de Irecê, que dificilmente tem colhido alguma coisa, algum volume importante, mas tinha, né, uma área prevista de ser colhida aí nos próximos meses, ela está perdida. No Paraná, as coisas vão bem. Foi plantada uma área bem maior do que o ano passado, mas foi plantado mais feijão preto do que carioca. Então aí a gente pode comentar daqui a pouco a expectativa de exportação desse feijão preto. Na questão, os estados que mais contribuem para essa primeira safra seria o Paraná com feijão preto, Minas Gerais e Goiás com feijão carioca. Então, o que acontece nesses três estados é determinante para os preços que vão ser praticados em fevereiro, março e abril. No caso do feijão preto, tendência de queda era em dezembro, ela está se realizando agora no mês de janeiro. Produtores recebendo ofertas de compradores abaixo de R$180 ou abaixo de R$190. Mas a maioria desses produtores entende que é melhor esperar. E realmente, nos próximos meses, final de fevereiro, março, a gente pode ir tendo alguma reação nos preços do feijão preto. Já no caso do feijão carioca, é outro mundo totalmente diferente do feijão preto. Por quê? Porque nós não vamos ter um volume assim tão expressivo, mas ele é maior do que foi o ano passado no mesmo período. E existem algumas indicações de que as lavouras não vão tão bem no estado de Minas Gerais, aonde se colhe o maior volume de feijão carioca. E nesse período, Felipe, o feijão carioca que é colhido em Minas não é irrigado, até porque chove bastante, então é o feijão de sequeiro. Então, foi plantada uma área menor em Minas e as chuvas têm atrapalhado a qualidade e até a produtividade dessas lavouras. Apesar aí, né, desses contratempos, digamos assim, em algumas regiões ali da Bahia, também o senhor falando aí sobre Minas Gerais, a expectativa para esse ano é de uma produção positiva, um aumento pelo menos em relação ao último ciclo? Vocês acompanham mais ou menos essa projeção da Conab ou vocês têm alguma estimativa diferente? O que tem de diferente entre nós e a observação que a Conab faz do mercado é que a Conab, ela vê feijão carioca, feijão preto e feijão calpi. Como o Brasil hoje produz, diferente de 10 anos atrás, hoje o Brasil produz cerca de 20 variedades de feijões, sendo que pelo menos 17, 18 delas são consumidas também no país, e 2 ou 3 são mais consumidas no exterior.
Então, se você tem uma diversidade de feijões que podem ser consumidos no mercado interno e, se sobrar, serem exportados, você pode ter um estoque de passagem menor, dependendo do mercado mundial. Um outro fator que tem que se levar em consideração é que se vai plantar mais ou menos na segunda e na terceira safra, depende do comportamento de preços da primeira e da segunda safra. Então, aí sim, vai acabar refletindo lá na segunda e na terceira, dependendo dos preços. Se eu comento para você agora que em pleno janeiro e fevereiro, os preços do feijão preto estão em queda, o que o produtor que estava pensando em plantar até fevereiro, plantar feijão preto para colher em abril, vai fazer? Provavelmente vai diminuir a área de feijão preto. Se o feijão carioca melhora um pouco de preço, o que o produtor vai fazer? Vai plantar um pouco mais de feijão carioca. Como existem essas outras tantas variedades que eu comentei com você, existe feijão rajado, né? E ele não pode mais ser ignorado pela Conab e continua sendo. Ele entra como feijão cores. Então, não é feijão cores, é feijão rajado, feijão vermelho e feijão carioca. Nós temos que separar esses feijões para que a gente tenha uma ideia do abastecimento. Se o Brasil produzir 200 mil toneladas a mais de feijão rajado e vermelho, isso não vai sobrar no mercado interno. Mas se produzir 200 mil toneladas a mais de feijão carioca, não tem para onde mandar. A gente está começando um projeto de divulgação pelo mundo do feijão carioca, mas ainda não tem efeito. Então, é por isso que as coisas são muito voláteis aí no feijão. As coisas podem mudar. Há uma previsão, concordamos com a Conab, de nós termos aí cerca de 3 milhões e 300 mil toneladas de feijão esse ano de produção. Se o preço vai ficar mais baixo no carioca ou não, vai depender de quanto de carioca dessas 3.300 vão estar sendo produzidas. Então, é algo que pega por aí. Então, existe sim uma previsão. Quando você tem preços de milho um pouco menos estimulantes ou de soja um pouco menos estimulante, é natural que você tenha uma migração de áreas para feijão. E isso, inclusive, abre uma necessidade de o produtor se manter muito bem informado, para não acabar plantando um feijão que vai sobrar ali na frente e acaba faltando um outro que ele poderia rentabilizar melhor e ter uma liquidez melhor. Importante, né, se informar em relação a essa questão. A gente também viu aí um dos destaques, né, desse anúncio aí da Conab em relação às exportações. A Conab projeta aí uma estabilidade na questão do consumo interno aqui, né, no país e, portanto, há aí uma projeção de aumento nos embarques, nas exportações. Você acredita que o produtor, de fato, pode encontrar, então, sustentação nas exportações em 2025? Novamente, depende da variedade. O Brasil bateu um recorde durante 2024 de 344 mil toneladas exportadas. Então, o mercado de exportação não pode mais ser ignorado, pelo produtor, pela Conab, pelos gestores públicos que fazem as políticas públicas aí para o setor do feijão. Então, o que vai provavelmente acontecer? Nós precisamos que o produtor fique atento. É muito difícil nós repetirmos as 344 mil toneladas ou mais em 2025, mas é eventualmente possível. Vai depender se os produtores, agora produziram mais feijão preto que eu comentei. Feijão preto, todos os produtores estão atentos, inclusive eu acredito que quem está nos assistindo agora da região sul está muito preocupado se vai ter ou não exportação de feijão preto. Mas o mercado ainda não tem certeza. O México anunciou que ele provavelmente vai precisar importar esse ano 250 mil toneladas de feijão pinto beans e preto. Nós exportamos, no ano de 2024, para o México, cerca aí de 20 e tantas mil toneladas das 90 mil toneladas exportadas de feijão preto. Então, o México foi importante, mas não era o mais importante. O mais importante para nós vai ser observar o comportamento de Venezuela e de outros países da América Central. As lavouras americanas que abastecem o mercado mexicano também não tiveram uma colheita ideal. Os preços reduziram um pouco, é normal, eles colheram em outubro, então estão abastecidos, novembro, dezembro, janeiro, e existe uma expectativa se o México vai ou não importar. Sim, o México vai importar. Agora, se ele vai importar em janeiro, fevereiro ou em março e abril, é algo que a gente não tem certeza ainda.
Exportação de outros feijões. Índia. Índia é o maior importador do Brasil. Aí é de longe o maior importador. Quais são os feijões que a Índia importa? O mungo preto, que é um feijão que poucos conhecem, né, mas é um feijão que se adaptou muito bem ao Brasil. O Brasil exportou mais de 80 mil toneladas de feijão mungo preto. Feijão rajado, ela importa também, mas não é só a Índia, daí vai para outros países. Alguma coisa de feijão vermelho, o calpi do Mato Grosso. Estamos trabalhando, Felipe, para abrir o mercado chinês de feijão mung, que é aquele mungo verde, aquele que faz o moyashi, que o brasileiro já conhece, vê no supermercado, e muitos produtores já conhecem também. Mas não abrimos ainda o mercado chinês. Então, não é um mercado assim tão grande hoje para o mungo verde, mas existe. Então, veja só, como eu comentei com você que são cerca de 20, sendo que feijões são produzidos no Brasil. Dos 20, só o carioca, que não tem mercado internacional. A gente vai precisar continuar durante o ano muito atento. Vai ser difícil repetir as 340 mil toneladas, 344 mil toneladas de 2024, mas não é impossível. Vai depender muito do comportamento dos preços no mercado interno, da percepção e das informações que os produtores receberem durante o ano, para aí sim ir reagindo a essas informações e trocando. Não vou produzir esse feijão, vou produzir esse porque esse vai ter mercado na Índia. Vou produzir esse aqui que vai ter mercado no México, na Venezuela. Então, é um jogo que nós estamos aprendendo, o Brasil, em geral, está aprendendo sobre isso. Nós somos muito novos no mercado internacional. É a primeira vez que nós exportamos tanto feijão como foi exportado durante o ano de 2024, e é muito bom que isso aconteça, porque isso garante abastecimento do mercado interno. Se o produtor produzir sabendo que tem a exportação, vai ter um bom preço no mercado interno e os excedentes vão sendo exportados. Bem, presidente, olha, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente mais uma vez aqui, né, no AgroMais, desejar aí mais uma vez um 2025 de muito sucesso, muito trabalho, muita prosperidade, muita saúde, e com certeza a gente vai se encontrar por aqui muitas vezes ao longo da nossa programação durante o ano, porque o canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar, viu? Muito obrigado mais uma vez, uma boa semana.